Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. Hoje vamos falar sobre um dos tópicos das leis morais do Livro dos Espíritos, que é a lei da conservação. Muito importante porque tanta coisa que às vezes a gente não para refletir, né? E aqui nesses estudos nós estamos tendo essa grande oportunidade de fazermos reflexões sobre tantos itens que às vezes passam despercebidos. E Allan Kardec, com a sua cuidade, com o seu bom senso, com a sua condição exemplar de um grande professor, de um grande pesquisador, ele foi aproveitando o seu momento de codificar a doutrina espírita e de estar na presença de espíritos superiores que trouxeram essa informação da doutrina espírita. Então ele foi fazendo perguntas que a humanidade com certeza faz e fará. Acreditamos que mais no futuro, quando os espíritos estiverem menos agressivos, menos violentos, menos buscadores, né, de prazeres vãos, de ilusões, que muitas vezes torturam as almas, que por causa de uma ilusão fazem coisas que vão denegrindo a sua imagem pessoal, vão compuscando a sua história e vão talhando, né, sofrimentos futuros. Então, quando a humanidade passar esse período e entrar numa nova fase, numa nova diretriz, então essas questões do Livro dos Espíritos serão amplamente buscadas, estudadas, serão decodificadas, serão analisadas por pessoas muito inteligentes, né? E que trarão mais aberturas às respostas que estão no Livro dos Espíritos, fazendo uma ampliação de conteúdos, de conceitos, e assim a humanidade vai aumentar o seu potencial. Na atualidade, nós estamos fazendo aquilo que podemos fazer. Não somos, assim, espíritos com grandes avanços, né, no campo dos entendimentos científicos, tecnológicos, filosóficos, mas dentro das nossas avaliações, das nossas vivências, nós vamos tentando decodificar isso aqui. Mas eu peço a você que faça o mesmo. Né? Esquece que nós somos ainda espíritos muito endividados, muito cheios de problemas, de disse-me disse, disso eu não aceito, sabe? Dessas coisas de dar de ombros, não estou nem aí. Nós somos muito ainda ligados a esses entraves naturais por causa da nossa pouca evolução moral, nossa pouca evolução intelectual. Mas, de alguma maneira, nós estamos aqui no movimento espírita tentando entender, né, um pouquinho mais. Né? Então, vamos para a lei da conservação, que está nas leis morais, né, do Livro dos Espíritos. Esperamos que vocês aproveitem bastante, que vocês ampliem os conteúdos que nós vamos colocar aqui para suas reflexões também, ok? Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe. Então vamos aqui ao nosso estudo. Lei da conservação. Dentro do espírito da dinâmica da vida, há coisas que precisam ser conservadas para que o próximo ponto de equilíbrio se estabeleça. Assim sendo, conservar é aliar-se aos parâmetros da justiça divina enquanto necessário. Então, conservar é aliar-se aos parâmetros da justiça divina enquanto necessário. Às vezes eu fico ouvindo pessoas dizendo assim, você é muito conservador, né? Você é conservador. Olha, aquilo que já está definido como certo tem que continuar. Eu posso modificar aquilo que ainda é uma experiência e eu encontro coisas melhores. Mas eu vou falar para o limão não ser mais limão, pode não ser conservador?
né? Ou falar que a rosa não seja mais rosa, que ela seja espinho. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque tem muitas pessoas que pegam palavras sem analisar, sabe? E ficam dando opiniões. Então, a questão do conservadorismo, que é muito debatido hoje, né? Você é muito conservador, você é muito isso, aquilo. Olha, se o que você traz é fato, é real, você não pode mudar. Se está dentro da lei de Deus, você não pode mudar. O que se pode mudar e deve mudar são coisas que já não condizem mais com o tempo atual. Aí sim, vamos mudando, mas sem agredir consciência de ninguém. Por quê? Todo mundo tem um campo emocional. É um manto divino que nós temos. Né? Ou bom, ou ruim, ou claro, ou escuro, mas é um campo que nós criamos e vivemos muito em função do campo emocional. Então, eu não posso mexer no campo emocional de ninguém, agredindo o campo emocional de ninguém. Se eu fizer isso, eu estarei criando fendas no meu campo emocional. Então, por isso que é preciso tomar cuidado. Eu vejo muitos jovens, principalmente muitos jovens, né, que ainda estão começando aí o seu período de encarnação, gritando, né, desbravadamente, não ao conservadorismo. Não é bem assim, meu amigo, minha amiga, você tem que analisar o que você está combatendo. Se você estiver combatendo uma proposta arcaica, que já não está mais para os nossos tempos, você está de parabéns. Agora, não agrida, entende? Não agrida. Porque a própria dinâmica da vida muda. Então, você vai contribuir com a dinâmica da vida. E a dinâmica da vida, você já viu que ela é paciente, ela é tolerante. Quanta coisa a gente gostaria que fosse mudado e não é, de uma hora para outra, tá? Então, preste atenção nisso. Vamos analisar mais as coisas à luz do equilíbrio e do bom senso, tá? Bom, Kardec faz, para iniciar, um subitem instinto de conservação. Então, vamos ver o que vamos encontrar nesse subitem. Ele vai perguntar na questão 702 o seguinte: é lei da natureza o instinto de conservação? Olha que pergunta interessante, né? O instinto de conservação está na lei da natureza? Porque se a resposta for que sim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a natureza é perfeita. Ok? Então vamos ver a resposta que os espíritos vão dar a Allan Kardec. Vai dizer o seguinte, ó: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, amigos, é preciso saber, né? Você vai mudar. Vou te fazer uma pergunta a você, que é um pregador aí, né, das mudanças. Você mudaria o local de colocar seu alimento? Não vou botar na boca, mas não, vou botar no nariz. Você faria isso? Não. Você vai conservar na boca. Está entendendo o que eu quero te dizer? Então, aquilo que é definido como certo, você não pode mexer. Tem que se adaptar e melhorar, mas mexer não. Tá? Mas e as questões sociais? Né? Tanta gente aí passando fome, outros nadando em dinheiro. Olha, isso é questão de cada um, a necessidade de cada um. Eu, sinceramente, amigo, penso muito nessa questão de nadar em dinheiro. Allan Kardec vai perguntar isso para os espíritos, qual que é a prova mais difícil? A da miséria ou da riqueza? Eles falam que é da riqueza. Porque é onde a gente tem mais condições de cair. Então, a gente não pode ver a vida só pelo momento atual. Nós temos que entender a vida no seu cômputo histórico. Quando você estuda a história, estuda a lei da reencarnação, você vai ver que os espíritos transmutam de classes sociais. Numas, eles estão numa situação mais favorável financeiramente, né, e em outras não. Mas isso tudo é para educar o espírito, porque uma encarnação ela passa muito, muito rápido. E a maioria das vezes, esses espíritos pedem essa prova da miséria. Então, cuidado
quando a gente vai dar opinião, vamos analisar primeiro. Porque também tem muito espírito que não quer trabalhar, são preguiçosos, são ociosos, né? Querem viver da caridade pública. Outros não, outros são necessitados mesmo, precisam de ajuda, de orientação, enfim. Então a gente não pode colocar tudo na mesma bateia, né? Não, tem que saber o que é ouro e o que não é ouro, ok? Então vamos aqui, continuando. Agora vamos para a questão 703. Allan Kardec pergunta assim: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Ora, então a conservação é um instinto. Eu busco conservar, não é? Eu não vou mudar, eu não vou de repente falar assim, quer ver? Ah, eu não quero mais definitivamente conservar a minha vida. Aí eu vou para o suicídio. E o suicídio, ele é uma das maiores agressões que o espírito comete às leis de Deus. Ele está deteriorando aquilo que é um dos mais sagrados corpos que ele demorou bilhões para construir. Ele não construiu esse corpo quando ele nasceu nessa mãe agora, não. Ele está vindo de bilhões de anos. Nós fazemos, sabe, gente? Eu queria dizer uma coisa para vocês, porque muitas vezes as pessoas estão nos vendo pela primeira vez. Nós fazemos estudos profundos no âmbito espírita, no âmbito do evangelho, no âmbito de doutrinas interessantes, né? De escolas do passado, de escolas grandiosas. Então, nós estamos falando a partir daí. Nós não estamos falando porque, de repente, a gente acha que é isso. Não. Estamos fazendo um estudo baseado em vários pilares. O principal é o Evangelho de Jesus. E a seguir, os pilares do Espiritismo. Imortalidade, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo aquilo que nós falamos nos nossos estudos tem esses pilares. E aí tem vários âmbitos de pesquisas. Então, o nosso estudo é um estudo de pesquisa, é um estudo comparado. Quando eu venho aqui para dizer para você, é porque eu já estudei, já comparei, já fiz análises, pegando outras informações, pegando pontos de vistas diferentes, muitas vezes de políticos, muitas vezes de professores, professoras, muitas vezes de mandatários, né, que vê o mundo de uma maneira estranha, às vezes. Né? Einstein escreveu um livro dizendo assim, como eu vejo o mundo. Minha visão de Einstein pode não concordar com a minha. Não é porque ele é um gênio, né, que vai ser igual. Então, todos nós temos uma visão de mundo diferente, mas a gente tem que ter a base. A base está no Evangelho de Jesus e nos parâmetros do Espiritismo. Então, eu queria dar esse adendo para você que está aqui conosco. Né? Então, a pergunta, com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? A resposta é, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Sabe por quê? Porque nós estamos num projeto de evolução. Então, a evolução ela é dinâmica, ela tem o toque do dinâmico nela. Então, você vai, chega aqui, você tem que pular, vai, pula, e vai assim, na evolução. Tá? É uma coisa estabelecida por Deus e está nas leis da natureza do universo. Então, o universo nos conduz na evolução. E nós vamos vivendo isso. Se às vezes a gente fica engastalhado num determinado cipoal dos beirais do caminho, a vida vai lá e tira a gente de lá. Muitas vezes com dores, sofrimentos, né? Mas ela vai nos conduzindo com calma e com equilíbrio. Tá? Bom, a pergunta seguinte de Allan Kardec agora ele vai trabalhar o outro subitem, que é meios de conservação. Então vamos ver o que Kardec
coloca no meios de conservação. Vamos estudar isso. Olha só, ele vai perguntar na questão 704 o seguinte: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhes facultou em todos os tempos os meios de conseguir. Vamos ver o que é a resposta dos Espíritos. Vamos dizer o seguinte: olha, certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão por que fez que a terra produza de modo proporcional ao necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Bom, às vezes nós encontramos aí pela vida, né, a gente encontra pessoas que falam assim, mas eu não pedi para nascer. Não, amigo, você não pediu para nascer, você está no processo da vida. Independente, né, você já está no processo. Você está há bilhões de anos nesse processo. Então não tem esse negócio de eu não pedir para nascer. Você já está vivendo. Você já viveu momentos, meu amigo, lá naqueles salões maravilhosos, né, da Idade Média, ou um pouquinho para cá, aqueles salões lindos, iluminados, né, da França, da Inglaterra, aqueles bailes fabulosos, né? Você já foi um daqueles que esteve lá, né? Como um homem, um cavalheiro distinto, ou como uma dama de luxo, né? De requintes. Depois você foi um barqueiro, ou você foi, quem sabe, o sineiro da igreja, ou você foi o artesão que fez coisas lindas, a artesã que soube tecer fios extraordinários. Olha, você já fez tudo isso. Só que agora a vida está te exigindo um pouco mais de cuidado, porque você está num processo de seleção. Então, os mundos passam por etapas, e a Terra está passando para uma outra etapa, para um outro ciclo. Você estuda depois aí nos seus cantinhos, você vai buscar aí no Google, ou na ciência que você buscar, né? Você vai procurar precessão dos equinócios, que é um estudo científico, e você vai entender o que eu estou dizendo. A Terra está mudando de ciclo. Beleza? Aí depois você insere nesse teu estudo da precessão a história dos últimos 13 mil anos da Terra e como é que estão agora as situações do homem terráqueo. Sabe, para você crescer, para você entender. Não pode ficar sentadinho em casa, no sofá, né? Só vendo, comendo pipoca, tomando guaraná, vendo filme. Isso é bom. Não estou dizendo que seja ruim, não, que também faço isso. Só que a gente tem que tomar cuidado para não deixar o tempo passar sem a nossa presença no tempo. Ok? Então, vamos continuando aqui, olha. Agora, nós vamos para a questão 705. Porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Tem esse grão, tem essa folha de trigo aí, né? Por que ela nem sempre produz o bastante? Resposta: é que ingrato o homem a despreza. Ele, no entanto, ela, no entanto, a natureza, né, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega o supérfluo, o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe do deserto. Acha sempre do que viver, porque não cria para si necessidades fictícias. Então, olha que interessante. A humanidade, ela cria necessidades que não seriam importantes. E aí ela acha, né, que a Terra não está sendo pródiga com ele, porque ele quer o quê? Esbanjar. Não, a Terra produz sim o necessário. Você imagina se Deus mandasse aqui para esse mundo 8 bilhões de seres sem ter o que dar de comida, de bebida, de vestir esse pessoal. Mesma coisa de um pai que arruma uma quantidade de filhos e não cuida deles. Então Deus não é assim não, sabe, gente? Deus cuida de todo mundo. Mas o homem tem que saber lidar com as benesses que chegam até ele, para não faltar.
né? Presta atenção nisso. Você é esbanjador? Você é esbanjadora? Você enche a geladeira de coisas que não vai usar? Hum? Tem hora que a gente vai no mercado e vê um monte de promoção e sai comprando, né? A gente nem tem tempo para comer aquilo. Presta atenção nisso. Como é que você age nesse sentido? Aí vai continuar, olha, desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias da penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, cuida se você está fazendo isso, tá? Presta atenção. Questão 706. Por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo. Será que é isso aí? O solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Então, não só os bens da terra, mas tudo aquilo que ele puder utilizar e ser para o seu benefício, né? E a nossa coisa aqui continua, né? Olha só, questão 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância. Acha a que se deve atribuir isso? Né? A pergunta é essa. E aí a resposta virá, olha, ao egoísmo dos homens, que nem sempre faz o que eles cumprem. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseja, baste que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos que, muito a miúde, são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. A gente observa que a nossa alimentação tem sofrido mudanças, né? Quanta coisa que nós estamos modificando na alimentação. Por quê? Porque o meio atual vai dando essas possibilidades. Vem outras proteínas, vem outros sais, né, outros nutrientes que vão substituindo aquilo que a gente estava acostumado. Vou dar um exemplo bem simples para você. Se você desse para um homem da caverna um pedaço de carne assada, ele ia jogar fora. Porque ele queria pegar o sabor da carne crua. É o que ele sabia. É o que satisfazia ao seu paladar. Depois, com calma, é que as mulheres foram inserindo ali um sal, né? Um pouco no fogo, quando foi criado o fogo, quando chegou o fogo para a humanidade, eles começaram a perceber que o sabor era mais, digamos, mais sutil do que aquele sabor primeiro, né? Daquela carne crua. E até hoje, meu amigo, minha amiga, é muito comum quando você vai num restaurante desses aí, de churrascaria, por exemplo, a pessoa pedir carne ao ponto, né? Ou seja, muito próximo do cru. Então você vê que isso vai modificando. Olha, uma vez que modifica o sabor, né, e a têmpera das coisas, modifica a minha estrutura orgânica, o meu estômago, o aparelho digestório, porque eu vou modificando os meus gostos, né? E isso vai mudando também a minha forma de alimentação. E vai chegar um momento, e que muitos já chegaram a esse momento, em que eu não vou usar mais carne, que eu não vou usar mais essas comidas pesadas, que eu vou cada vez mais diminuindo esse fator de solidez do alimento para uma coisa mais sutil. É um avanço do espírito, acredito, e isso tem que ser com calma, não tem que ser nada agressivo. Lembra que eu lhes falei do campo emocional? Você não pode atingir o campo emocional, você não pode agredir, porque senão a pessoa fica fera. Aí complica, né? Bom, vamos continuando o nosso estudo, dando agora a seguinte colocação de Allan Kardec para todos nós. Olha, ele vai dizer, ó,
Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que eles falecem a inteligência para o bom êxito. Para todos há um lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o lugar dos outros. Cada um tem uma necessidade, amigo. Entenda isso, cada um tem uma necessidade. Então a minha é diferente da sua, que é diferente do outro. Vamos nos adequar às nossas necessidades e buscando sempre um progresso nessas necessidades, para que eu não fique preso a reclamações que não está tendo, né, o que me satisfazer. Tá? Kardec ainda vai continuar dizendo, olha, a natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para se não reconhecer o progresso que por esse lado tem feito os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que juntas a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem, de modo algum, comparar com os de outrora. Você observa que Allan Kardec, no século XIX, já estava vendo esse progresso da humanidade, que hoje já tem bastante avanços, né? Hoje nós temos muitas coisas em níveis melhores. Agora, meu amigo, minha amiga, o excesso é que causa a falta. Preste atenção nisso, né? Nada em excesso. Kardec vai dizer que a higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para crescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que com perseverança se logrará conseguir se o homem mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recusar em vez de fazê-lo avançar. Eu tenho uma amiga que um dia estava conversando comigo, ela me disse assim, as pessoas que nasceram agora, que já nasceram com televisão, celular, né, com toda essa tecnologia que ajuda, elas não conheceram, né, o passado, não conheceram as dificuldades, né, casa sem banheiro, isso era muito comum, casa sem banheiro. Eu não sei se estavam certos não, tá? Porque banheiro dentro de casa também tem que ter muita higiene, né? Assim, mas antigamente não era desse jeito. Antigamente, sabe, a gente pegava arroz, couve, pepino, chuchu e feijão, que dava ali na horta de casa mesmo. Era um tremendo almoço. Ovo, né? A galinha botava lá seu ovo, as mães faziam omelete, sei lá, fazia farofa, fazia um monte de coisa. Aquilo era muito gostoso. Eu participei disso. Ainda botava laranja. Como dizia minha avó, taiadas de laranja, eu faço isso até hoje. É uma delícia laranja com alimento. Sabe? Então, quer dizer, as pessoas não viram essas dificuldades que o povo tinha, luz a lamparina, lampião, né? Velas. Não viveram isso. Então, hoje já reencarnaram num mundo bem mais avançado. Então, tem que entender que o passado dos seus pais foi um passado, às vezes, muito difícil e que só eles entendem o progresso que já houve de lá para cá. Você precisa conhecer a história dos seus pais. Tá? Então, na questão 708, Allan Kardec vai perguntar o seguinte, não há situações em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem
sendo-lhes a privação do de que mais imperiosamente necessita, uma consequência da força mesma das coisas, ou seja, você está na consequência brutal da vida. Isso é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. É porque a gente, às vezes, não trabalha essa questão das reencarnações. Então, a gente vê o mundo na encarnação atual, só que tem muitas encarnações anteriores e virão outras no futuro. Então, é preciso expandir a mente, sabe? Precisa de buscar conceitos renovados e entender a dinâmica da reencarnação. Se você não quer pegar pelo espiritismo, não tem problema, meu amigo, minha amiga, eu respeito você. Mas então pega pelo Sansara, que é um estudo budista. Pega lá o Sansara, que você vai ver. Essa dinâmica, a mesma dinâmica, tá bom? Vamos em frente, então, aqui nos nossos estudos, tá? Agora, a questão é a 709. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve essa a atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Kardec está falando do canibalismo, né? Pessoas que matam para sobreviver, matam o outro ser humano. A resposta é: já respondi, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, espero que você não viva isso, é uma prova dificílima, mas se você se vê aí numa situação em que tem que matar o teu semelhante, homem, né, ou mulher, para se alimentar, isso é crime, tá? Guarda isso com você. É preferível você desencarnar com dignidade do que tirar a vida do outro para a sua vida. Isso é crime, como diz os espíritos superiores. E eu não estou aqui para combatê-los, né? Estamos aqui estudando. Tá? Isso precisa ser muito bem colocado para todos nós. Questão 710. Olha, nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Pergunta sábia, né? Nos mundos mais adiantados, tem comida? Tem almoço, janta? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Isso é muito importante, porque o nosso estômago ele é muito grosseiro. Por quê? Porque o nosso alimento é grosseiro, é muito sólido, né? Tem que digerir muita solidez, né, nos alimentos. Agora, os espíritos, à medida que vão crescendo, vão evoluindo, eles não vão precisar desses alimentos mais muito sólidos. Então, os estômagos vão ficando diferentes. Então, por isso que esses espíritos não conseguiriam viver aqui, alimentar-se aqui. E nem nós lá, porque o estômago de lá não vai conseguir digerir o que a gente gosta. Tem uma proposta, né, do quinto corpo biológico, que você não pode mais comer carne, que o estômago do futuro não vai digerir carne. Vai acostumando com essa informação. Agora, o gozo dos bens terrenos. Muita gente aí gosta, né, de uma herançazinha. Então, vamos ver isso aqui. Questão 711. Os usos dos bens da terra é um direito de todos os homens? Né? O uso dos bens da terra, esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumprir. Claro, né? A questão de herança, a gente vai recebendo as heranças, mas não vamos viver em função da herança, não. Senão a gente não vai aproveitar a nossa encarnação. A nossa encarnação tem que ser aproveitada para o nosso crescimento. Guarda isso com você. Se vier uma herança, tudo bem, você vai viver o valor daquela herança, mas sem ser dependente exclusivo dela. Porque às vezes você está indo muito bem na sua encarnação,
chega uma herança dessa e te complica tudo. Então, cuidado. Pensa nisso. Né? A questão 712, né? Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? O que é, né? É uma coisa muito interessante, né? Os bens materiais nos dão um certo prazer, né? Então, qual que é a resposta? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Isso aí é muito, sabe, gente? Porque quando a gente está muito ligado, né, a bens materiais, a gente tem que tomar cuidado, né, porque senão a gente se envolve com eles. A gente só vive em função deles. E aí depois a gente vai desencarnar e não vai ter. Então, tome cuidado. Quando você tiver um bem material disponível para você, use, mas sem abusar. Entendendo que ele só está temporariamente para você. Né? É preciso entender, gente, isso é uma coisa seríssima. Essa realidade que nós vivemos dela não existe. Ela é temporária. A única realidade que existe é nós com Deus. Essa é a realidade perfeita. Os demais são condições, né, que satisfazem um determinado momento. Então, aqui na Terra, nós precisamos de casas para ficar morando, ou apartamentos. No mundo superior desse, ninguém quer isso. Porque lá não chove, lá não tem esse negócio todo, ninguém quer ficar preso numa caverna chamada casa ou apartamento. Então, a realidade está na razão direta da minha necessidade atual. Tá? Guarda isso, que isso é importante. Tá? Questão 712A. Qual é o objetivo dessa tentação? Vamos ver o que os Espíritos respondem. Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Nada melhor que um chocolate, né, gente? Todo mundo ama. Mas cuidado, porque isso aí também complica. Dizem que demora 10 anos para digerir uma barra de chocolate dessa aí do organismo. Eu não sei se é certo não, tá? Mas eu ouvi falar isso. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos para a utilidade que tem sua indiferença, houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. Então, assim, eu te dou corda. Te dou corda. Cuidado para você não se enforcar com ela. Cuidado para você não se enforcar com a corda. É isso. Então, usa a corda para a sua extensão, não para o seu enforcamento. Tá? É isso que nós estamos vendo aqui, nesse comentário de Allan Kardec. Questão 713. Traçou a natureza limite dos gozos? Será? O que eles vão responder? Traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Come demais para você ver o que acontece contigo. Você não vai ter que tomar esses remédios aí que vão ajudar aí na digestão? Isso não é bom. Isso é uma ajuda química. Não, se você comer direitinho, o organismo aí vai dar conta, não é? O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Ah, isso aí tem histórias lindas, né? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Eu lembro que quando eu estava estudando sobre Idade Média, que eu estava lendo que existiam aqueles banquetes faustosos, né? Aqueles homens bonachões, né? Aquelas mulheres estranhas, porque a mulher tinha que ser gorda, tá, gente? Se a mulher fosse magra, não tinha valor nenhum. Então a mulher tinha que ser gordona, bem carne, pá, né? Os homens estavam muito acostumados com carne, então quando ele tocasse a esposa, ele tinha que ter muita carne, né? E aí, aqueles homens naqueles banquetes, né, faustosos, eles comiam. Depois eles iam lá no canto do jardim, enfiavam o dedo na goela, vomitava tudo para voltar a comer mais. Vocês já pensaram, gente?
Sabe, isso no tempo atual, a gente nem pensa num negócio desse. Né? Mas já foi moda isso. Mas tem gente que traz essa coisa no inconsciente até hoje. Né? Tem que comer, comer, comer. Perto da morte física ou da morte moral? Então, está perto da morte, mas física ou moral? Pergunta Kardec. E vamos ver o que os espíritos respondem. De ambas. Porque também você atinge a tua moral, né? Você fica uma pessoa desrespeitada, má socialmente falando. Se a pessoa, se você é um bonachão, que come, come, vomita, come, pode até ter essa pessoa hoje ainda, né? Então pode até ter, mas é uma morte moral. E a física também, que vai perturbando o físico, né? Kardec faz um comentário aqui, olha, o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do bruto, pois que esse sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia e quanto maiores forem os seus excessos, tanto maior preponderância confere ele a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo castigo à transgressão da lei. Você já esteve numa sorveteria um dia quente, né? Você já esteve lá e tomou um sorvete, tomou aquelas bolinhas de sorvete, aí você vai lá, repete, repete. Aquilo vai te fazer um mal danado, né? É melhor você comer bem a primeira vez. Saciar-se do prazer daquilo. Porque o prazer também tem a saciedade dele, né? Porque depois vira automatismo. Você não tem mais prazer. Então é bom ir na sorveteria num dia de calor, com os amigos, família. É muito gostoso isso. Não tem nada contra, o problema é o excesso. Então vá com calma, né? Vá com calma. Tá bom? Mas vamos continuar aqui, minha gente. É tudo muito bonito estudar a doutrina espírita. É tudo muito lógico, né? Agora, Allan Kardec vai trabalhar um subitem chamado o necessário e o supérfluo. Você está pronto, né? Para ele? Então vamos lá. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Gente, isso é fantástico, né? Você sabe o limite do seu necessário? Vamos ver a resposta dos espíritos. Aquele que é ponderado o conhece por intuição, vem do coração, gente. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Aí ele come, 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 se estraga todo, aí depois não pode comer mais tanto. Ou tem, se envolve com tantos bens que a casa fica borratada de coisas e nem anda lá dentro. Então, tudo supérfluo é um problema. O necessário é que é bom, né? Você chega, eu preciso de um pijama para dormir, está lá o pijama. Eu preciso de um sabonete para tomar banho, está lá o sabonete. Eu preciso, né, de uma caneca para tomar uma água, um café, o que for, está lá. E é isso que é gostoso, sabe, gente? É isso que faz a vida ser tão maravilhosa. É quando você precisa da coisa, ela está lá. Agora, eu preciso que eu acabo de tomar um café, lavar a caneca. Ou o copo. Levantei de manhã, arruma a cama, deixa arrumadinha, porque quando eu precisar, está pronta para me servir. O copo está lá limpinho para me servir. Tem gente que vai montuando, né, ali na pia, porque alguém vai limpar. Ele não, ele é muito importante para limpar aquilo, está doido. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Você frita um bife, né? Fritou o bife? Fritou. Então, você almoça e depois você vai lá e lava a frigideira para estar sempre limpa para você fritar o próximo bife. Gente, isso é fantástico. Quando a gente chega nesse nível de acertos conosco mesmo, você está sempre feliz, porque está tudo pronto para te servir. Agora, se você larga para lá, né, aí complica. Bom, questão 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? A própria natureza não deu um basta para a gente? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Está bem explicado, né, gente?
Tem que saber qual é o limite que eu tenho. Eu quero voltar naquele negocinho lá que a gente falou, da cama quando você acorda de manhã. Né? Tem gente que fala que não vai arrumar a cama porque de noite vai usar de novo. Para que eu vou arrumar se eu vou dormir nela de noite? E tem gente que tem essas histórias esquisitas assim. Para que eu vou lavar a caneca se daqui a pouco eu vou usar outra vez? Então, lá na cama, costuma você não arrumar a cama e ficar lá o dia inteiro desarrumada, costuma um monte de obsessor lá dormir nela enquanto você está com ela desarrumada. Porque você não respeita a tua cama, eles vão te respeitar. Agora, se você arrumou, era bonitinha, eles... Opa, não vou aqui não. Aqui não me pertence, porque também tem a frequência que você deixa lá, da limpeza, da arrumação, e o obsessor não gosta disso. A caneca que você não lava e reusa, a caneca suja, está cheio de miasma, cheio de micróbio. Ô, gente, toma cuidado com isso, amigo. Toma cuidado. Educa teus filhos, explica isso para os seus filhos. Tá? Isso é um trabalho que tem que ser feito. Tá? Vamos para a questão 717 agora. Olha, o que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? O sujeito enche a mão de terra, né, de coisas da terra, e o coitadinho lá, a coitadinha fica, né? Resposta: esquecem, ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Mais uma vez, eu quero deixar aqui para você refletir o seguinte: nós estamos num período muito rápido de encarnação. Não vamos nos complicar, porque daqui a pouquinho a gente vai desencarnar. E aí, como é que fica? Como é que fica a minha história que eu deixo e que levo? Cuidado, minha gente. Vamos ser ponderados, vamos ser atenciosos conosco mesmo, sabe? Vamos cuidar de nós e daqueles que estão ao nosso lado. Vamos trabalhar tudo junto, que não vai ter problema, todo mundo vai ter o necessário. Todo mundo. Né? Kardec faz um comentário, olha, nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que editaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade. Civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade. Ou seja, aquele ou aquela que não quer acompanhar o crescimento da civilização fica perdido no meio do caminho. É aquela pessoa que está no ponto de ônibus, esperando o ônibus ele está tão distraído que o ônibus passa, ele nem vê, tem que esperar o próximo. Então, vamos cuidar, gente. Vamos nos cuidar. A encarnação é muito rápida, eu volto a dizer para vocês, tá? Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Isso mesmo. Cada civilização, ela tem um período. Cada civilização. Então, nós já tivemos inúmeras civilizações aqui na Terra que tiveram o nascimento, o crescimento, apogeu, e depois elas desapareceram. A nossa civilização também vai desaparecer, dentro desses conteúdos que ela tem hoje, dentro desses valores, dessas crenças, né? Isso vai desaparecer. Então virá uma outra civilização. É assim sucessivamente. E como que eu estou na minha civilização atual? Eu estou ajudando ou estou complicando? Eu estou sendo útil ou estou alarmando cada vez mais? Presta atenção, porque isso é sério, muito sério. Depois não chora, gente. Depois não vem com essa de meu pai me ajuda, sei lá. Outro subitem, né? Privações voluntárias, mortificações. Vamos ver se isso é válido? Vamos ver o que Kardec pergunta. Olha, 718. A lei da conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? A lei de conservação nos obriga a isso? Resposta: sim, porque sem força e saúde, impossível o trabalho. Então é preciso que
que a gente saiba a necessidade do alimento, da higiene, tanto física quanto espiritual, né? Necessidade da casa bem arrumada, porque a tua casa é o teu reflexo interno. Se você chega numa casa, a bagunça é generalizada, você pode ver que a pessoa ela está toda bagunçada, está toda desalinhada. A casa arrumadinha, ela pode não ser essa representação de um espírito de luz, mas pelo menos a pessoa tem uma noção. Você vai ter isso aqui arrumado. Um dia desse eu fui numa casa de uma pessoa que eu não conhecia, eu fui lá pegar uma encomenda. Gente, eu fiquei com vontade de morar naquela casa. Que coisa linda. Sabe? Ela botou umas pedrinhas na parede, assim. Ficou show demais, sabe? Botou um vasinho aqui, outro lá, botou uma ânfora. Nossa, a ânfora que ela colocou é linda. A ânfora, aqueles vasos antigos, né? Então, quer dizer, nossa, muito bonito. Faça isso na sua casa que você vai ver como é que o ambiente muda. Muda completamente a seu favor, né? Agora vamos para a questão 719, né? Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Essa jovem aí tá que tá, né? Será que merece censura? A resposta é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas e nem as forças morais. Às vezes eu fico vendo pessoas, gente, que chega um dia assim, que tem um feriado prolongado, a pessoa não tem condições, mas junta uma galera e vão para a praia. Sabe, vão viver ali de uma maneira tão estranha, né? Não tem recursos, mas tem a vontade. Aí a vontade tem que ser analisada. Aliás, nem a vontade, é desejo, né? Vale a pena mesmo? Vale a pena eu pegar minha filhinha de 13, 14 anos, uma jovenzinha sonhadora, e levar para uma muvuca dessa? Misturar um monte de gente? Se eu quero ir num lugar desse, eu tenho que planejar a minha ida, a casa que eu vou ficar, o alimento que eu vou poder comprar, né? Muito cuidado, gente. Não há mais tempo para muvucas. As muvucas, elas têm origem a situações antigas da sociedade que não tinham onde ficar. Então, juntava aquele povo todo das periferias das cidades, né? Que ainda tem hoje, mas pelo menos hoje já está melhorado isso. Mas antigamente não, gente. Era uma confusão de pessoas, sabe? Aquela monte de gente junto, sem higiene, sem nada. Então, o nosso inconsciente está travado nesse passado arcaico, né? E a gente quer viver isso hoje de novo. Não, meu querido, minha querida, você quer ir para um lugar para você descansar? É justo a você. Mas arrume primeiro o seu lugar. Esteja pronto, com todas as necessidades satisfeitas. Aí você vai. Você vai ver que é tudo muito melhor. Onde eu for, eu tenho que buscar o melhor do lugar e levar o melhor de mim. Tá? Isso é uma lei. Então vamos continuando, né? Questão 720. São meritórios aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Está vendo as costas desse indivíduo aqui, toda machucada? Isso é voluntário, né? Ele mesmo que se mutilou. Isso é válido, né? Chamada Opus Dei, isso é válido. Eu fazer sacrifício, mortificações para minha alma ficar boa? Não, eu penso que não. Vamos ver o que Jesus Cristo responde. Olha, fazei o bem aos vossos semelhantes e mais méritos tereis. Então, para que eu vou me mortificar? Se eu posso fazer o bem em lugar da mortificação. Me machucar, eu preciso do meu corpo, gente. Eu preciso do meu corpo numa situação boa, útil, para eu trabalhar. Eu vou machucar meu corpo? Isso não tem lógica, não. Isso não tem lógica. E tem gente que acha que isso é certo e faz isso. Né? No escondidinho lá da casa dele, do lugarzinho que ele fica, ele acha que é justo.
Hoje eu vou queimar minha mão porque ontem eu fiz um erro. Ah, não faz isso não, amigo, amiga. Isso aí é sacrifício. Jesus falou, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero coisas superiores. Sim? Concorda? 720A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Tem alguma dessas aí que é meritória? Há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem que lhe eleva a alma. Meritória resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Então, quer sacrificar? Dá uma coisa para a pessoa que precisa. Você está andando na rua com sua blusinha bem legal, aí você tem mais umas 3 daquela em casa. Aí tem uma pessoa morrendo de frio lá, tira sua blusa e dá para ele. Você vai fazer muito mais bem, né, do que ficar se mutilando. Né? O problema é fazer essa coisa, né, que ele fala aqui, né, a privação das coisas inúteis. Questão 721. É meritório de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que, desde a mais remota antiguidade, teve praticantes no seio de diversos povos? Tem um homem aí meio ermitão, né? Será que isso é meritório? Vamos ver a resposta. Procurai saber a quem ela aproveita e vereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Seja qual for o pretexto com que entendam de colorir. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, estão sempre nos informando que o melhor é trabalhar para as pessoas. Se eu quero ter uma sese, que a minha sese seja pela caridade, né? Porque fora dela não tem salvação. A caridade que eu falo é a caridade de você ir para aquilo que precisa, aquilo que é necessário. Isso é tirar de você, né, algo, né, que não está te valendo nada, que você não precisa, ou mesmo que você precise. E isso vai ajudar muito. Né? Questão 722, né? Será racional a abstenção de certos alimentos prescritos a diversos povos? Isso é interessante, né? Tem gente que não come isso, não come aquilo. Né? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que ele não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis. Apresentaram-nas como emanadas de Deus. Isso está muito ligado aos judeus, né? Você não pode comer o porco, né? Porque a carne do porco é isso, aquilo outro, e foi Deus que falou. Isso é muito sério, tá? Aqui no Brasil, nós temos uma história que eu vivi isso na minha infância e juventude. A gente não podia comer manga com leite, mas nem se a vaca tossisse, a gente, depois de comer manga, bebia leite. Mas nada. Só depois de mais tempo, né, que eu fui ver por que é isso. Era porque o que os grandes senhores faziam lá nos engenhos, né? Eles queriam leite, né, para vender o leite. E os escravos queriam tomar leite. Então eles davam manga para os escravos e falavam, se tomar leite agora você morre. Quer dizer, fuma. Isso é muito sério. E isso, gente, chegou aos nossos tempos. Não ficou só lá na senzala, lá nos engenhos, não. Chegou o nosso tempo. Manga com leite mata. Até que um dia eu fui tomar uma vitamina numa casa de vitaminas, aí a dona falou comigo assim, tem uma vitamina aqui que é deliciosa. Você quer experimentar? Eu falei, quero. Nem vi o que era que tinha no ingrediente. Quando eu acabei de tomar e tudo, aí eu adorei, né? Ela falou comigo assim, eu perguntei para ela, o que é isso? Ela falou, manga com leite. Eu falei, estou morto. E não morri até hoje, né? Foi aí que eu entendi que isso aí era uma falácia. Muito cuidado, que tem gente que faz essas coisas ainda.
Questão 723, a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Está aqui as carnes, né? Resposta, dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Aqui que a gente falou ainda há pouco, né, que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai aumentando o potencial de sutileza do perispírito. E aí, quando ele vai reencarnar, ele não traz um corpo tão denso mais. Então, às vezes ele experimenta a carne ou nem experimenta, e ele não gosta. Ele acha que pesa o estômago dele, que não fica bem. Então, ele parte para outros tipos de proteínas. Por quê? Ele já evoluiu bastante, está indo. Você não pode mortificar, fazer isso por mortificação, mas por uma adequação, isso é muito interessante. Tá? A questão agora, 724, né? Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Agora já tenho. Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há uma mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Vamos imaginar que você tem aí na sua geladeira uns 5 ou 6 bifes. E, de repente, né, uma pessoa, sei lá, uma pessoa muito necessitada, que você viu ali na rua, quando você foi na padaria, queria comer os bifes. Você estava doido para dar um bifinho para o filho dele, para a filha. Aí você vai lá e tira os seus 5 bifes e entrega para ele. Isso tem um valor, gente, magnífico. Porque você pode comer outra coisa e depois você vai comer bife e ele não vai. Então, essas coisas que a gente tem que poder ajudar a sociedade. Quando eu faço isso, eu faço para um filho de Deus, uma filha de Deus, e ele vai me satisfazer de alguma outra maneira. Questão 725, que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Está aí um sujeito com a gilete na mão, Deus permite que ele não faça muita mutilação, né? Aqui proposto semelhante questão. Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquele de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma, obedecendo-lhe a lei e não a violando, e que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Então não é mutilar meu corpo, machucar, fazer essa loucura de passar gilete, que eu vou agradar a Deus, não. Eu agrado a Deus pelos meus atos, pela minha busca de cumprir as leis dele. Aí eu agrado a Deus. Não é mutilando o corpo físico, é mutilando desejos desnecessários. Aí sim, que aí eu estou crescendo espiritualmente. O que vai adiantar mutilar o corpo? Não vai adiantar nada. Vai sair sangue, vai fazer um monte de sujeira. Depois vou ter que limpar. O que eu fiz com isso? Nada. Nada, nada, nada. Nem a minha dor valeu a pena. Então, minha gente, você quer agradar a Deus? Cumpra as suas leis. Ajude o seu semelhante. Ame-o acima de todas as coisas. Que aí você está agradando ao nosso Pai. Tá? Questão 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos, nos sofrimentos que nós mesmos nos criamos. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem do outro. Supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bons, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que, de preferência, não trabalham para o bem de seus semelhantes? Visitam os indigentes, consolam o que chora,
trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas para o seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo. Às vezes eu fico vendo, sabe, essas pessoas que andam aí isoladas do mundo, né? Eu fico pensando, né? Mas Jesus andou no meio do povo. Jesus não se isolou. Então, para que eu vou me isolar? Para que eu vou deitar numa cama de prego? Para que isso? Jesus não fez isso. Sabe? Então, tem coisas que nós temos que tomar cuidado. Tem o negócio de passar descalço na brasa da fogueira. Eu, na minha juventude, tinha muita fogueira, né? Eu nunca fiz isso. Não vou mexer com essas coisas. Vou preservar meu corpo, porque é por ele que eu estou aprendendo, evoluindo e cumprindo os meus ritos dessa encarnação. Cuidemos de nós, gente. Se você quer melhorar, melhore espiritualmente. Não mutilando o corpo, criando sofrimentos desnecessários. Você vê que a espiritualidade, ela não concorda com isso, né? Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservarmos dos que prevejamos ou nos ameacem. Aí deve ser diferente, né? Contra os perigos, os sofrimentos, é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente ao vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infringindo-vos rigores que já não são deste século. Quando a gente começa a estudar mais profundamente sobre moral, sobre ética, sobre avanços da evolução, sobre questões da alma, é que a gente vai entender isso aí. Não precisa de nada disso. Absolutamente nada disso. Nós podemos cuidar de nós, fazer o nosso progresso sem nenhuma mutilação, sem nenhum sofrimento. Guarde isso com você. O que importa é a sua adequação às leis de Deus. Então, estuda o Evangelho, estuda a doutrina espírita, que você vai entender qual é a sua necessidade atual. Então, a sua necessidade é de mutilar aquele monte de barra de chocolate que você compra em excesso. Então, mutila, porque está te fazendo mal. Você mutilar essas bebidas alcoólicas que são tóxicos que a gente joga, que as pessoas jogam nos seus organismos para matá-lo mais rapidamente. Então, você se sacrifica aí. Não quero mais isso. Não quero mais cigarro. Drogas, nem pensar. Sexo só com a pessoa amada, escolhida, e que tem essa contrapartida comigo de referências sublimes e plenas. Meu amigo, tanta coisa para a gente mudar, né? Do que ficar mudando hábitos alimentares, achando que isso vai resolver. Não, faça a tua alimentação do jeito que você gosta, agora sem excesso. Ok? A lei da conservação é muito interessante. É muito bom saber disso. Eu sei que muita coisa que nós estudamos aqui já passou batido por nós. E Allan Kardec não permitiu que passasse batido. Aí nós estamos aqui encerrando esse estudo, dizendo para você, olha, aprenda a se conservar perante a lei de Deus, não nas falácias humanas, tá bom? Fica o meu abraço para você, o meu agradecimento por você estar aqui conosco. Compartilhe esse estudo. Muita gente precisa dele. Papai do céu te abençoe sempre, te dê sempre forças para você continuar na sua evolução, na sua vida, conservando aquilo que, de fato, te faça crescer para o bem. Tchau.